Boa noite, pessoal. Eu acho que a gente voltando agora sim. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ana Beatriz. Hoje eu estou representando a Rio Mais aqui em mais uma entrevista na série de entrevistas aos pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje nós teremos como convidada Marta Rocha, né, do PDT. Em breve ela vai estar chegando aqui para se juntar conosco, ela vai enviar o convite. Mas antes de tudo, vamos apresentar a iniciativa para quem ainda não conhece. A iniciativa Rio Mais é uma iniciativa apartidária, né, e sem fins lucrativos. A Marta que já mandou o pedido. Deixa eu só colocar aqui. Peraí. Então aqui Marta Rocha. Ela está conectando. Boa noite, Marta, tudo bem? Querida, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou Que aqui te isso. ouvindo já. Você ia falar sobre Sim. iniciativa. Pode continuar. Não, sem problemas. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer em nome da iniciativa Rio Mais a você ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes em receber todos os candidatos que nós, na verdade, fizemos convite para todos eles, né? Mas ficamos muito felizes com esses aceites. Então, vamos lá. Primeiro, já aproveitando, eu vou apresentar a iniciativa Rio Mais, depois eu vou dar um tempinho para você se apresentar também, obviamente. E depois eu explico como é que vão ser os blocos de perguntas da entrevista. Você me ouve bem? Tá tudo bem? Sim, maravilhosamente bem. Eu também, então tá ótimo. Vamos lá. A iniciativa Rio Mais, como eu ia falando, é uma iniciativa apartidária, sem fins lucrativos. Ela é voltada, né, ela tem como ideia basilar o objetivo de fomento da retomada socioeconômica da cidade do Rio de Janeiro. E nós esperamos fomentar essa retomada para que a cidade se torne cada vez mais desenvolvida, eficiente e inclusiva. E através de várias formas de atuação, nós buscamos conquistar isso. Atualmente nós temos o nosso site riomais.org, onde nós publicamos pesquisas, textos de pesquisadores que voltam seus estudos para a cidade do Rio de Janeiro. Então vocês encontram vários tipos de pesquisas voltadas para a cidade lá. Recentemente também nós estamos realizando o Seminário Rio Mais, que é um seminário onde os pesquisadores eles apresentam as suas pesquisas para o público em geral. Então, existe uma troca muito grande, muito boa, né, entre as pessoas que estão assistindo e os pesquisadores. Tudo isso fica no nosso canal do YouTube, também Iniciativa Rio Mais, vocês podem checar mais. E, recentemente, fizemos, então, essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, eu vou apresentar rapidinho a Marta Rocha e depois ela vai ficar com a palavra, então. A Marta é formada em Direito pela UFRJ, especializada em Direitos Humanos pela Universidade Cândido Mendes, concluiu o curso superior de polícia ministrado pela UERJ, é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio, pós-graduada em Administração Pública pela UERJ e pela UFRJ também. Na sua vida profissional, ela foi professora do ensino fundamental. Marta, se eu estiver errando alguma coisa, você pode me corrigir, tá bom? Ela foi professora, então, do ensino fundamental. Em 1983, ela passou no concurso para escrivã da Polícia Civil. E aqui fica registrado que na delegacia não tinha um banheiro feminino e ela lutou por isso. Em 1990, ela se tornou delegada da Polícia Civil e teve também participação ativa na criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Em 93, ela se tornou a primeira mulher a chefiar o Departamento Geral da Polícia Especializada. Em 2011, ela se tornou a primeira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil. E na sua vida política, ela já foi filiada ao PSB, ao PSD e está atualmente no PDT desde 2016. Em 2014, ela foi eleita deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSD e em 2018, atual mandato dela também, ela foi eleita para o cargo de deputada estadual. Fui certinha? Certíssimo. Eu só quero te Então falar. tá. Na verdade, eu gosto de dizer que eu sou Marta Rocha, sou delegada de polícia, criada na Penha, filha de imigrante português, dono de padaria e fruto da escola pública. A minha trajetória toda foi construída na escola pública. Eu fui normalista da Escola Normal de Orleira, eu sempre me apresento como professora primária, você nem tinha nascido quando eu terminei o normal. Fiz público para
a Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ, que está fazendo esse ano 100 anos, um cumprimento aqui especial à reitora Denise, e também fiz o concurso público para escrivão de polícia em 83 e em 90 fiz um novo concurso público, desta feita para o cargo de delegado de polícia. E aí, para deixar você me perguntar, que eu acho que é importante responder a todos esses questionamentos, é apenas dizer que na polícia a gente conhece a vida do jeito que ela é, como diz Nelson Rodrigues. Você comentou aí a questão do banheiro. Essa não foi uma luta da Marta, essa foi uma luta de todas as mulheres que foram aprovadas no concurso público para o cargo de escrivão em 1983, porque, na verdade, foi a primeira grande leva de mulheres na Polícia Civil. Em 1983, o Brasil passava por um processo de redemocratização. Em 88, nós temos a Constituinte. Então, quando eu chego como delegada, eu já chego exercendo a minha função sob a égide de uma Constituição que preceitua direitos e garantias individuais. E eu costumo dizer que quando a polícia mostra a vida do jeito que ela é porque foi exatamente no balcão de delegacia que eu vi uma mãe desesperada à procura do seu filho. Eu tive que avisar uma mãe que seu filho estava preso, sua filha foi encontrada morta. Então, eu acho que no balcão da delegacia eu conheci a desigualdade, a injustiça social. Talvez por isso eu tenha pensado num determinado momento da minha vida de submeter o meu nome ao crivo da vontade popular, entendendo, né, que é através da política que a gente faz as transformações necessárias para melhorar o mundo e a sociedade. Muito bom, Marta. Agora, como prometido, eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar a entrevista. Basicamente, a gente dividiu em 3 blocos, né? O primeiro bloco ele é um bloco geral de perguntas, que são perguntas feitas para todos os pré-candidatos que têm passado aqui pela Rio+. E o segundo bloco de perguntas, eles são voltados com perguntas específicas, pensadas para a senhora. E a terceira são perguntas que o público fez durante a semana e que nós recolhemos e vamos fazer aqui também na live. Então, podemos começar já? Claro, com certeza. Tá ótimo, então. Marta, é uma crítica comum que tem sido feita ao sistema político brasileiro em relação a conceituar o que se chama de governabilidade com a colocação de pessoas técnicas nos cargos específicos, né? Enfim, existem as críticas voltadas à governabilidade no sentido de que muitas vezes colocam pessoas de partidos políticos apenas para poder, né, seguir com o trabalho. Como é que a senhora entende isso? A senhora acha que existe realmente esse dilema? E como é que você pretende, então, no seu governo, lidar com essa situação? Olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda vez que se pensar numa política pública, o gestor ele tem que ter, por princípio, 3 pressupostos. Primeiro, analisar essa política pública por dados confiáveis. Segundo, submeter esses dados a uma análise técnica. E terceiro, verificar a correspondência da rubrica orçamentária para executar essa política. Por que eu estou voltando atrás antes de responder a tua pergunta? Para te dizer exatamente, tá, que na minha trajetória como gestora, eu nunca fiz promessa daquilo que eu não podia cumprir e sempre procurei me cercar dos cargos técnicos. Quando eu fui escolhida chefe da Polícia Civil, eu tinha 28 anos como policial civil e eu tinha 21 anos como delegada de polícia. Eu tinha sido diretora de departamento, quando você falou no Departamento Geral de Polícia Especializada, esse departamento mais operacional que tem com ele a divisão antissequestro, a divisão de homicídio, a divisão de combate às drogas. Eu tinha sido corregedora da polícia, eu tinha sido titular de inúmeras delegacias, eu tinha sido coordenadora das delegacias de mulheres, eu tinha sido subchefe da Polícia Civil, que é o segundo cargo na hierarquia da Polícia Civil. Então, eu pretendo, se assim entender, né, o povo, já que hoje sou tão somente uma pré-candidata, eu pretendo me cercar das pessoas técnicas. Isso não quer dizer que você não vá buscar, dentro de um partido,
né, que esteja na sua base pessoas técnicas, mas não o que a gente verifica dessa governabilidade por coalizão, né, para você fazer essa composição. Eu acho que há que se ter uma maturidade por parte do Poder Legislativo e também uma maturidade do Poder Executivo. Eu não estou na base do governo Wilson Witzel, não estava na base do governo Pezão, e sempre pautei as minhas decisões por aquilo que é melhor para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que, quanto mais for a nossa capacidade de apresentar um governo técnico, de qualidade, mas que seja capaz do diálogo, que eu acho que uma coisa é o diálogo, outra coisa é a coalizão. Então, mas que seja capaz do diálogo, que ao apresentar um projeto de iniciativa do Executivo, apresente esse projeto ao Parlamento, discuta com o Parlamento, né? Entendendo a importância do Parlamento e entendendo também a sua capacidade de fazer a gestão da coisa pública, eu acho que é possível, sim, fazer uma gestão com técnica, mas também com política na capacidade do diálogo, de ouvir e de respeitar os outros poderes, entendendo que os poderes são independentes entre si. Certo, muito bom. Obrigada, Marta. A segunda pergunta, então, geral, ela é mais voltada para a formulação de políticas públicas, né? No Brasil, como um todo, nós temos uma dificuldade de contemplar determinados nichos da sociedade nas políticas públicas que são formuladas. Especialmente quando a gente fala dessa desconsideração das desigualdades raciais, de gênero, da comunidade LGBTQ+, e dentre outras, né? Então, nós acreditamos que na formulação de políticas públicas, a gente não pode pensar só na massa, né, no geral, no que enfim, na maioria. A gente tem que também contemplar, e o significado de democracia também contempla isso, né? Nós conseguimos contemplar todas as partes da população. E então, com relação a isso, como é que a senhora entende essas desigualdades estruturais e como a senhora pretende trabalhar isso dentro de um futuro, então, governo que a senhora estaria aí à frente? Pode me chamar de Marta, que eu prefiro. Tá ótimo. Desculpa, é a força do hábito. Não tem problema nenhum. Eu acho, querida, que a gente, o nosso presente, ele se explica pelo nosso comportamento no passado. Quando você vai visitar a minha gestão na Polícia Civil, que é onde eu exerci de forma plena a função de gestora, você vai ver, por exemplo, que eu criei, dentro do registro de ocorrência, o nome social. O que isso quer dizer? Eu, vítima de um crime, chego na delegacia com aparência de Marta, mas a minha identidade ostenta o nome de Horácio, que é o nome do meu pai que está no céu. Então, quando eu crio isso e obrigo que você coloque no registro de ocorrência o nome da carteira de identidade, um nome social, e quando eu crio, por exemplo, também no registro de ocorrência, a motivação da homofobia, eu já dou o meu primeiro sinal, como é que eu vejo o respeito à diversidade. Eu, em razão dessas duas decisões, eu ganhei o prêmio Musa LGBT, que me deixou com muita alegria e com muito orgulho. Do outro lado, eu criei uma comissão, eu não criei, não foi criação da minha administração, já estava quando eu cheguei, mas eu incentivei e fortaleci a comissão que tratava do enfrentamento da desigualdade e da intolerância religiosa. Então, por trás da intolerância religiosa também tem a questão do racismo. Então, eu estou te dizendo como é que eu faço essa gestão. Quando você vai olhar qualquer plano de governo, né, você tem que olhar, por exemplo, na questão da saúde, que nos aflige tanto, há um programa nacional voltado, que pauta protocolos de atendimento à saúde da mulher negra. A anemia falciforme é uma característica é uma doença característica da população negra feminina. Quando você vai para a questão da educação, existe uma aprovação de uma lei que determina a obrigatoriedade de ensinar nas escolas o conteúdo da história da arte, da cultura na África,
Então, a gente não dá para contar a história do Brasil sem falar na importância do povo negro. Quando você vai para o mercado de trabalho e você vai estudar os dados, você vai ver que primeiro é o salário do homem branco e, por último, é o salário da mulher negra. Então, você tem que, na política pública de fortalecimento ou de geração de emprego e renda, você tem que pensar também na mulher negra. Então, a questão da raça, da etnia, do gênero, essas questões elas têm que passar de forma transversa. Então, eu acho que hoje não há espaço para você pensar em políticas públicas sem pensar no respeito às minorias, né? Eu acho que é sempre tempo de dizer que eu sou uma mulher branca, mas vidas negras importam. E aí eu quero te dizer uma questão que me chamou muito e me tocou muito a atenção logo no início das passeatas que iniciaram nos Estados Unidos. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver uma contenção inicial que foi feita, o início da passeata, da caminhada, era aberta por um cordão de mulheres brancas. Então, a questão do racismo, a questão da intolerância religiosa, a questão do respeito à diversidade sexual não interessa apenas às pessoas que estão inseridas nesse contexto. Ela tem que interessar toda a sociedade, porque uma sociedade precisa vencer as barreiras, né? Uma boa política pública será capaz de vencer as barreiras do preconceito e vencer as barreiras da injustiça social. Com certeza. Eu só vou aproveitar para botar aqui o carregador para não dar problema de conexão. Rapidinho, perdão. Eu aproveitar e vou beber um pouco d'água. Ah, com certeza. Já foi aqui. Então tá. Vou beber minha água também, então. Vamos então para a terceira pergunta geral. Ela é uma pergunta formulada pela ex-secretária da Fazenda e ex-presidente do IPP, Eduarda Larroque, e ela considera que há uma grande deficiência, né, na Prefeitura do Rio de Janeiro, a falta de informação qualificada. Dado o seu valor para o desenvolvimento sustentável de uma cidade, ela entende que isso é muito importante e que no Rio de Janeiro isso realmente falta. A Prefeitura tem um centro técnico de excelência com pesquisadores de alto gabarito, o Instituto Pereira Passos, que atualmente ele é presidido por alguém que nunca trabalhou na área, então não tem experiência. Então, a pergunta que é formulada é a seguinte: portanto, levando em consideração a importância de dados e evidências científicas na formulação de políticas, gostaríamos de saber como você utilizará o IPP na sua gestão. Existe alguma proposta voltada a levantar dados e aprofundar os diagnósticos sobre os problemas críticos da cidade? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Eduarda, que ocupou aí um cargo na administração pública municipal. É uma pessoa por quem eu tenho um profundo respeito. Obrigada pela pergunta. Para te dizer, Eduarda, que eu tenho o maior respeito pelo Instituto Pereira Passos, né? Agora, na atual administração, com muita verdade, eu não sei nem te dizer quem é que está à frente do Instituto Pereira Passos e acho que isso não quer dizer um desconhecimento da minha parte. Acho que isso demonstra a pouca relevância que aquele organismo tem, que é, antes de tudo, um instituto de conhecimento, que é, antes de tudo, um instituto de pesquisa, que é, antes de tudo, um instituto de coleta de dados que poderão determinar quais as estratégias para serem enfrentadas na formulação da política pública. Então, eu quero te dizer que eu dou a maior importância. Se você lembrar lá das primeiras frases que eu te falei, que eu disse que o importante para você analisar uma política é você tomar como base dados confiáveis, então é óbvio que a gente vai fortalecer essa questão, essa estrutura de um instituto de pesquisa e de excelência e de conhecimento, que é o Instituto Pereira Passos. E hoje, só te acrescentando um pouco mais na resposta, há uma dificuldade de coleta de dados sobre o que acontece na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o que nós nos valemos muitas vezes das informações que são trazidas, por exemplo, nos relatórios do Tribunal de Contas do município, né? A ausência de transparência é uma característica da atual gestão. Vou te dar um exemplo assim,
que não passa nem só pelos dados, mas só para você ter o sistema de regulação da área da saúde, que é tão importante. Há uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina que diz que os moradores da cidade do Rio de Janeiro, 35% das pessoas ouvidas conhecem alguém que estão esperando há mais de um ano uma decisão sobre uma consulta, um exame ou uma intervenção cirúrgica no sistema de regulação. Esse sistema tem que ter transparência. Eu não posso apenas pedir a Márcia para poder fazer uma intervenção cirúrgica que me seja necessária. Então, eu acho, seja no campo da arrecadação, da dívida pública, no campo dos investimentos, né? Quanto a saúde está gastando, quanto a educação está gastando. Então, eu quero firmar aqui, primeiro, um compromisso de respeito ao Instituto Pereira Passos e de valorizar aquele Instituto de Excelência de Conhecimento. E segundo, de, se assim desejar o povo da cidade do Rio de Janeiro, se fazer sempre uma gestão transparente com ferramentas de controle disponíveis para a sociedade civil. Muito bom, Marta. A iniciativa Rio Mais, ela também surge dessa necessidade, né, de além de coletar, também de colocar essa informação para a população em geral, de dados e evidências voltados para a cidade do Rio de Janeiro. E aproveitando para também falar sobre o tema, a gente em breve, né, vai estar lançando o portal Rio Mais na nossa plataforma, no nosso site riomais.org, que tem por intuito ser uma plataforma intuitiva com dados sobre a cidade. Então, a contribuição da iniciativa Rio Mais para a sociedade carioca, e nós concordamos que dados e evidências são muito importantes para você realmente formular políticas públicas que consigam ser verdadeiramente eficientes. Então, estamos muito de acordo em relação a isso. E fica aí a dica para todo mundo acompanhar a iniciativa Rio Mais em todas as plataformas digitais, @iniciativa Rio Mais, no Twitter, não, perdão, no Instagram e Facebook, e no Twitter Somos Rio Mais, e aí vocês conseguem acompanhar quando for o lançamento do portal e todas essas outras atividades que a gente vem produzindo. Marta, então a gente fechou esse primeiro bloco de perguntas e agora a gente vai para as perguntas específicas, que foram perguntas voltadas para você. Essa primeira pergunta, ela é relacionada à segurança pública, que é a sua área de maior expertise. Nós entendemos que a segurança pública é um tema em sua maior importância, assim, maior relevância de competência estadual. Contudo, nós sabemos, sim, que o município ele é muito importante para a formulação de políticas públicas que possam melhorar a segurança da cidade e possam diminuir aí os índices de roubo, enfim, de furto e de outros tipos de crimes. Com isso, nesse âmbito, a atual gestão implementou no final de 2017 o programa Rio Mais Seguro, em Copacabana e Leme, expandindo para Jacarepaguá depois. Qual seria a sua visão sobre esse programa? Como você enxerga que deve ser o relacionamento entre a Guarda Municipal e as polícias civil e militar, né? Quais seriam essas responsabilidades? Você tem alguma proposta relacionada a esse tema? Querida, eu quero te dizer o seguinte, a prefeitura é uma incubadora de oportunidades. E o papel do prefeito é desenvolver uma estratégia que faça uma gestão integrada. Porque o governo federal, a União, o Estado, são figuras abstratas. Tudo acontece, tudo se concretiza no território do município. Por isso que a figura do prefeito é tão importante. Então, cabe ao prefeito fazer essa gestão integrada. Você falou da Guarda Municipal. A Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem mais de 7.000 homens e mulheres. A Polícia Civil em todo o estado do Rio de Janeiro não tem 10.000 policiais civis. Então, quando você compara esses dois números, você vai ver que há um número expressivo de guardas municipais que podem estar ajudando no enfrentamento desses delitos que você falou, do roubo de rua, do furto de rua, que são delitos de oportunidade, mas que acabam acontecendo no mesmo espaço territorial e com uma semelhança de horário. Então, se você tem uma gestão integrada, em que você tem uma interlocução com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né?
se você consegue, a prefeitura paga, né, a operação Rio Presente, né, Segurança Presente, corrigindo. Também, é. No centro da cidade. Aí eu te pergunto, qual foi o dia que a gente soube que houve uma reunião efetiva entre a prefeitura e o governo do estado? Esse pagamento, essa contrapartida, melhor dizendo, que a prefeitura está, que o governo do estado dá à prefeitura, está atingindo aos índices que são necessários? Então, eu acho que a prefeitura tem um centro, o COR, que é o Centro de Operações Rio. O monitoramento, uma cidade monitorada é muito importante, mas eu tenho absoluta certeza, minha querida, que na sua plataforma você vai receber muitas informações sobre a cidade do Rio de Janeiro, que podem ter uma relevância em todos os sentidos, até pela segurança pública. Eu sou moradora da Tijuca. Aqui a gente tem um alerta tijucano, que apresenta aqui e acolá onde estão acontecendo os crimes. Então, eu quero te dizer o seguinte, que tem uma série de bases de dados, que sejam as redes sociais, as câmeras dos estabelecimentos comerciais e dos edifícios, que podem estar aglutinadas numa base da prefeitura, que podem, por exemplo, contribuir para essa interlocução entre a prefeitura e o governo do estado, lembrando sempre o papel da prevenção que a prefeitura tem. Eu quero dar um exemplo para você, para te dizer assim, o Rio de Janeiro enfrenta grandes índices de êxodo escolar, de abandono escolar. Isso se dá, em muitas vezes, entre o sexto e o oitavo ano. E há uma experiência, que é a experiência de Medellín, que você e todos nós conhecemos, tá? Que foi a construção de territórios seguros, e há um dado que mostra que tão importante quanto o investimento é o compromisso e a vontade política. O prefeito de Medellín, ele tira uma manhã da sua semana para procurar as famílias que as crianças estão abandonando a escola. Então, monitorar, tá? Olhar para essas questões, né? A experiência de Sobral, que na porta de cada sala de aula tem um quadro de giz com o nome da criança que faltou, qual a providência que foi tomada naquele dia, no dia seguinte, uma semana depois. Então, acho que a prefeitura pode fazer muitas coisas, né? A questão aí do ordenamento urbano, né? Do controle do trânsito, a gente tem um alto número expressivo de violência no trânsito. Então, eu não tenho a menor dúvida que a prefeitura tem muito a contribuir, né? Até porque os jovens que estão em situação de conflito com a lei, eles atuam nas ações que são obrigados a cumprir no território do município. Então, procurar verificar, né, o que pode ser produzido a nível de qualificação, mercado de trabalho. Então, eu acho que a prefeitura tem muito a construir, desde que se tenha esse olhar de gestão integrada, olhando para o município e olhando também para a região integrada, porque o que acontece em Vigário, em Caxias, vai repercutir em Vigário Geral. O que acontece em São João de Meriti vai repercutir na Pavuna e vice-versa. Então, olhando a prefeitura também como uma região integrada, como nesse sentido, né, da região metropolitana e o destaque que a cidade do Rio de Janeiro tem que ter. Com certeza. Obrigada pela resposta, Marta. Nós vamos passar, então, agora para a última pergunta do segundo bloco. Eu vou ler ela aqui, então. A Prefeitura hoje conta com um déficit de vagas de cerca de 35 mil crianças para creches e cerca de 15 mil para pré-escolas, sendo que a eliminação do déficit para as duas modalidades consta no Plano Estratégico de 2017 e 2020. Sabemos que, além de impactar significativamente o desenvolvimento cognitivo das crianças, a creche é uma ferramenta importante no combate à desigualdade de gênero no mercado de trabalho, já que permite que as mães que desejam trabalhar, né, elas possam deixar as crianças num lugar seguro enquanto elas vão ao trabalho. Logo, a pergunta é a seguinte: você vê essa área como prioritária na sua gestão como prefeita? Como atender a demanda por vagas em um contexto de recursos escassos? Essa área, por si só, por todos os argumentos que você apresentou, é uma área importante e prioritária.
em sendo eu mulher, eu acho que essa área tem que ser quase um compromisso, tem que ser quase, não, deve ser um compromisso, né? É um compromisso indispensável para uma candidatura de uma mulher. Então, eu acho que tem duas questões que a gente tem que olhar com rapidez. Por exemplo, hoje, para que você consiga uma creche, você tem que só consegue a partir do 6º mês de vida da criança. As mães voltam a trabalhar no 4º mês de nascimento da criança. Então, primeiro de tudo, a gente retroagir do 6º para o 4º mês. A outra questão é a ampliação do horário das creches, porque nós temos também alguns expedientes no trabalho que ultrapassam o horário existente da creche. Então, pensar, por exemplo, num espaço na creche noturna, por exemplo. Então, eu acho assim, e já é sabido, e vou voltar aqui a falar da experiência de Sobral, que foi, inclusive, comentada nos jornais do final de semana. A gente, tudo que você investir na pré-escola, desde o né? E aí do acompanhamento do pré-natal, né? De você criar propostas de uma maternidade responsável, você vai introjetando na maternidade, na própria paternidade, quando essa criança chega ao pré-escolar, ela já chega com outra formação, e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança, sobretudo entendendo a necessidade da alfabetização na idade certa. Porque cada vez que você não vai bem numa série e você acumula a sua carência de desenvolvimento para a série seguinte, você, na verdade, está acumulando um processo de dificuldade. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o papel da prefeitura, esse é talvez o mais importante papel da prefeitura no âmbito da educação, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é um compromisso nosso por todos os motivos, porque o fato é importante, porque o nosso partido tem um compromisso com a educação pública, integral, inclusiva, que agregue cultura, agregue esporte, agregue saúde, né? E nós sabemos do grande desafio que vai ser pós-pandemia na área da educação. Não será apenas na saúde. Nós estamos agora enfrentando um grande dilema, se retorna ou não às aulas, né? E se será difícil para um aluno do 6º ano, como será cuidar desse aluno nesses anos iniciais? Então, não tenha dúvida que a gente vai ter um grande desafio pós-pandemia, e a educação é muito importante. E aí eu quero lembrar aqui Nelson Mandela, que disse que a educação é a maior arma a mais importante arma capaz de transformar o mundo. De acordo. Obrigada pela resposta. Agora a gente vai passar, então, para as perguntas do público. Nós selecionamos algumas perguntas que o pessoal foi enviando durante a semana e nós vamos, então, falar aqui. A primeira pergunta, ela é do Pedro Jardim. Eu vou ler aqui a introdução e depois a pergunta. Nós sabemos que o Rio de Janeiro enfrenta sérios problemas relacionados à mobilidade urbana, com grandes engarrafamentos, dificuldade no oferecimento de linhas de ônibus para determinadas regiões, com uma integração muito também complicada em relação a trem, metrô, né, transporte de massa, fora os problemas relacionados à qualidade do transporte e o alto custo também das passagens. E tudo isso pensando também que o trabalhador, né, do dia a dia, ele leva horas para chegar no trabalho e horas para voltar para sua casa. Com relação a isso, então, o Pedro Jardim, ele pergunta o seguinte: você possui algum plano para a mobilidade urbana no Rio de Janeiro? Se sim, esse plano inclui algum projeto inovador, como a implementação de malha cicloviária ou algum outro projeto que demonstre a atenção em relação ao impacto ao meio ambiente? Essas foram as perguntas dele. Pedro, eu quero muito te agradecer a pergunta. E uma vez me perguntaram que cidade eu queria, qual a proposta de cidade que eu teria na condição de pré-candidata a prefeita do Rio. E eu disse que eu quero uma cidade humana, segura, criativa, sustentável e equilibrada.
Então, quando a gente pensa nisso, a gente também hoje, qualquer pessoa que sentar naquela cadeira em 2021 terá um grande desafio. Esse novo normal, nós ainda não sabemos como será esse novo normal, mas uma coisa é certa: a pandemia nos ensinou a pensar de forma coletiva. Então, Pedro, respondendo à tua pergunta, o carioca leva 17% do seu tempo dentro de um transporte público, estou falando aqui dos dados dos ônibus, no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Esse excessivo tempo que ele fica no transporte, isso impacta na sua qualidade de vida, isso impacta na sua capacidade de conseguir até outro emprego, e isso impacta também até na própria economia, como você bem colocou aqui, a questão do alto custo das passagens e da condição que é dada ao passageiro. Eu quero dizer que hoje a gente precisa olhar com lupa, né, essa concessão que é feita aos ônibus, porque, por exemplo, quem diz o valor da bilhetagem não é o poder público, quem diz isso é o próprio, aquele que recebeu a concessão. A outra questão é você ser capaz de uma articulação, daí porque eu falo dessa gestão integrada, de uma articulação com os outros modais de transporte de massa, que eu possa pegar o ônibus e chegar no horário certo para pegar o metrô, para pegar a barca se eu estou indo para outro lugar. Então, o prefeito ele tem que estar articulado com, não é articulado com o governo do Estado, mas ele tem que fazer o governo do Estado entender a importância do município do Rio de Janeiro para conseguir fazer exatamente a articulação desses modais para que o cidadão não seja prejudicado. E, por último, né, eu acho que mais do que nunca, eu conversava outro dia com o Rafael Pazos, que é da Comissão de Segurança do Ciclismo, eu acho que mais do que nunca essa questão da ciclovia é algo que o gestor vai ter que pensar, né? Porque é no transporte público, no transporte de massa, que a gente está identificando a maior possibilidade de contaminação. Mas isso é só um discurso, porque os ônibus continuam cheios, né? E a gente não vê uma preocupação dos gestores com essas questões. Mas eu acho que tem espaço, sim, para bicicleta, tem espaço para fazer turismo através de ciclismo, ou seja, o ciclismo esportivo com competição, o uso dos espaços, como, por exemplo, do centro da cidade, como hoje já acontece algumas iniciativas ali na área dos armazéns, na área do porto, de exercícios com ciclistas que participam do ciclismo esportivo. Então, tem muita coisa para ser feita no âmbito do ciclismo e, sem dúvida nenhuma, a bicicleta está no nosso radar. Obrigada. A segunda, então, pergunta do público foi feita pela Adriana. Ela diz assim: a cidade do Rio vai lançar no próximo semestre o Plano de Ação Climática com detalhes do CRA, Climate Risk Assessment. É um processo sistemático criado para identificar riscos potenciais de eventos relacionados ao clima. O Rio de Janeiro, além disso, foi a primeira cidade da América Latina a fazer uma série histórica de inventários anuais de emissões de gases de efeito estufa com equipe própria. Com relação a isso, então, e esse protagonismo da cidade em relação ao meio ambiente, a Adriana ela vai perguntar o seguinte: enquanto prefeita, como a senhora pretende aplicar dados e informações sobre o meio ambiente para a preservação das belezas naturais da cidade? Olha, Adriana, eu quero agradecer a tua pergunta, porque eu acho que tem espaço para um turismo, por exemplo, um turismo ecológico. Nós temos espaço nessa cidade que é rica na natureza, tem espaço para isso. E lembrando que pós-pandemia, a configuração do turismo ela vai se modificar. Nós, seres que gostamos de viajar, acho que nós vamos passar a fazer uma opção, por exemplo, para o turismo nacional e não para o turismo internacional. Sair daqui, entrar no avião, ficar 12 horas no avião, eu acho que as próprias dificuldades trazidas pela pandemia vai fazer com que a gente olhe de forma diferente para o turismo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a política pública ela não pode desconsiderar o meio ambiente.
O Brasil está sendo questionado no âmbito do agronegócio, e a ministra do agronegócio deixou claro isso, né? Que os empresários que querem investir no Brasil, eles querem saber como o Brasil está tratando a Amazônia. Então, não tem mais espaço para o empresário, né, que fala que o progresso vai vir através da destruição do meio ambiente, da flexibilização das regras de preservação. E, a nível local, o prefeito tem que fazer exatamente a mesma coisa. O Rio de Janeiro é uma cidade que ela tem uma característica natural específica. Então, as chuvas será uma realidade da nossa cidade, sempre. O que nós temos que trazer é o conceito das cidades resilientes. Então, como é que nós vamos nos organizar para as chuvas, para evitar as enchentes, né? Isso vai mexer com uma série de coisas. Isso vai mexer com o tratamento de rios e lagoas, isso vai mexer com o ordenamento, com as construções irregulares, isso vai mexer com a coleta do lixo, com a coleta seletiva, né? A gente vai ter que... A Conlurb tem que ser algo mais do que uma instituição que proceda apenas ao recolhimento do lixo. A gente, na questão da coleta seletiva, a gente vai ter a possibilidade de construção de cooperativas. Então, essa questão, né, do transporte, o impacto disso no meio ambiente. Então, hoje, nenhuma gestão que olhe para o futuro, né, pode desconsiderar o que pensa, quais são os impactos no meio ambiente. Sobretudo, uma cidade como o Rio de Janeiro, que o seu maior patrimônio, depois do seu povo, que é trabalhador, que é acolhedor, que é alegre, mas que anda meio triste, o maior patrimônio que essa cidade tem são suas belezas naturais. Então, é compromisso de todos nós a preservação da nossa cidade e o respeito ao meio ambiente. Obrigada. Então, a gente vai passar para a última pergunta, né? Chegando já ao final. É a pergunta feita pelo Arthur, relacionada, então, ao saneamento básico. Ele vem falando o seguinte: os últimos meses foram de intensas discussões sobre saneamento básico, tanto a nível nacional, com o novo marco do saneamento básico, tanto a nível estadual, com a consulta pública sobre a privatização da SEDAI. Segundo a lei do saneamento, todas as cidades devem ter um plano municipal sobre os serviços de água, esgoto, lixo e drenagem das águas de chuva. Tudo isso construído com a participação popular também. E aí ele vem e pergunta o seguinte: nesse aspecto, quais medidas podem ser adotadas para melhorar a qualidade da água potável e para o tratamento de 100% do esgoto no município? Querida, eu quero te dizer que esse é um fato que o prefeito tem que ter o olhar. Nós tivemos no início do ano a questão da geosmina, que começou com uma grande discussão e no final a gente não sabe nem se foi geosmina mesmo. E a gente não viu nenhum movimento do prefeito Marcelo Crivella questionando a SEDAI. Da mesma forma, hoje, a Baía de Guanabara ela não é poluída pela cidade do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, ela é poluída pelo que vem da Baixada Fluminense e de alguma cidade da região leste. Mas a Baía de Guanabara, a poluição da Baía de Guanabara, fica na conta, né, do retrato da cidade do Rio de Janeiro. Então, cabe ao prefeito fazer essa cobrança. Da mesma forma, a questão, né, da poluição de rios e lagoas, a questão do acompanhamento das construções irregulares, né? A gente tem que ter uma atenção nisso. E não vamos falar que essas construções estão apenas nas classes menos favorecidas. A gente sabe da expansão da Zona Oeste. Eu falo a Zona Oeste de raiz, que é aquela que surgiu com a linha do trem, não é dessa Zona Oeste que eu estou falando. É da Zona Oeste que está tendo um impulso imobiliário. E não é possível que a prefeitura não veja isso. Então, são dois aspectos. O aspecto, né, de você pensar a política pública e o cidadão não quer saber, e tem toda razão de não querer saber de quem é a obrigação, se é do Estado ou do município. Se não for do município, qual é o papel do prefeito? Cobrar do Estado a sua responsabilidade. É isso que a gente não consegue ver. E
por outro lado, também não só na construção da política pública, mas também na fiscalização. E o que é mais importante de tudo isso é a gente saber que um investimento de R$ 1 que eu faço no saneamento básico, eu economizo R$ 4 na saúde. Então, o saneamento básico ele tem uma importância muito grande. Nós estamos assistindo aqui a pandemia do coronavírus e a gente assiste que as pessoas têm que lavar a mão com água e sabão uma infinidade de vezes. E a comunidade da Rocinha está há mais de 8 dias sem água. A comunidade do Santa Marta fez uma movimentação pelas lideranças locais, pelos articuladores políticos da própria comunidade, e se verificou que a comunidade não era alcançada em toda a sua expansão por água. Então, essas questões elas têm que ser enfrentadas pela prefeitura, no sentido assim, se não for da atribuição da prefeitura, mas a liderança política do gestor para fazer com que aquele bem público chegue ao cidadão. Tá certo. Muito obrigada pela resposta, Marta. Antes de passar para você se despedir do pessoal, a gente também queria agradecer em nome da Iniciativa Rio Mais a sua presença aqui, o seu aceite pelo convite. Também a gente queria agradecer a presença de todo mundo aí que participou na live, que compartilhou também as perguntas e a gente pôde captar alguma delas. A gente queria lembrar também que a série de entrevistas ela continua aí, nós temos, vocês podem acompanhar na nossa página mesmo do Instagram, na nossa conta, perdão, as próximas lives que nós faremos. E desde já, muito obrigada, Marta, foi um prazer realmente fazer essa entrevista com você. E é isso. Agora eu passo a palavra para você se despedir do pessoal. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, refletindo sobre a cidade do Rio de Janeiro, conversando não só com os cariocas, mas com pessoas como eu sou carioca, mas eu costumo dizer que o Rio de Janeiro tem um grupo de pessoas que amam o Rio como os cariocas. Então, obrigada pela oportunidade e pedir para as pessoas acompanharem as nossas atividades lá no Parlamento. Eu presido a Comissão de Saúde, presido a Comissão Covid, que é essa comissão que apura os desvios da área da saúde nas ações de combate à Covid-19, né? E pedir para nos acompanhar na nossa rede social, na página da delegada Marta Rocha, que é a nossa página do Instagram e também do Facebook. Obrigada, muitíssimo obrigada. E me convido outra vez, porque eu gostei demais de conversar com vocês. Tá bem? Tá certo. Pegando o bonde aí de pedir para curtir, compartilhar, seguir. Galera, não se esqueçam, nós temos o site riomais.org. Nas redes, nós estamos @riomais, Iniciativa Rio Mais, no Instagram e no Facebook. E no Twitter, @Somos Rio Mais. Então, muito obrigada mais uma vez. E é isso, galera. Um beijão. Tchau, tchau. Boa noite aí para todos. Tchau. Obrigada, querida.